Eu gostaria de saber, inicialmente, quais são as premissas desse plano decenal 2010-2019. Olha, esse plano, nós tentamos priorizar o atendimento do mercado de energia elétrica, prioritariamente com fontes renováveis, né? É claro que uma parte da expansão entre 2010 e 2019 já está determinada pelos leilões que ocorreram, mas a ideia é que daqui por diante seja prioridade as fontes renováveis, sobretudo a hidrelétrica, mas complementada por fontes alternativas, tipo biomassa, eólica e PCH. É claro que para atingir essa meta é necessário que as usinas hidrelétricas, principalmente, obtenham a licença. Então, é claro que se não tiver a licença, a gente aí sim tem que complementar com térmica, porque não pode, claro, faltar energia. Mas o plano ele manda uma mensagem, né? A prioridade do governo são as renováveis. Tá. E essa questão de licenciamento é muito séria. Eu vi agora em algumas apresentações dos agentes mostrando essa preocupação, né, do risco que a gente corre de não ter essas licenças. Como é que a EPE está trabalhando para garantir que esse volume de energia hidráulica entre no sistema como está planejado? Olha, primeiro que grande parte do que está no plano já está contratado. Então, parte das hidrelétricas, 60% das hidrelétricas que estão apontadas no plano, já foram contratadas em leilões anteriores. É o caso Madeira e Belo Monte. Elas ainda vão entrar, mas já foram contratadas. Então, isso nos traz uma tranquilidade. Com relação aos 40% que faltam obter a licença e contratar, a gente está vindo uma dinâmica diferente na área ambiental e uma maior celeridade nas análises, o que nos deixa bastante otimistas de que, sem retirar em nada o rigor, que é claro que tem que ter na análise a seriedade, mas que essas licenças saiam a tempo que a gente possa priorizar essa fonte energética na nossa matriz. O plano contempla também, né, biomassa e eólica. E a gente sabe que essas fontes elas dependem muito da hidrelétrica, né, de você ter reservatórios, né, suficientes, porque essas fontes são complementares, né. Como considerar isso, tendo essa questão ambiental das hídricas ainda meio que temerária? Exatamente. Você botou muito bem. Na realidade, a eólica e a biomassa são parceiras da hídrica. Elas são complementares à hídrica, elas não são competitivas. Para você ter eólica e biomassa, precisa ter hídrica. Por quê? Porque como as hídricas, a geração é sobretudo no período em que as eólicas não estão gerando, e vice-versa, eólica e biomassa geram no período que os reservatórios estão mais secos, você tem uma complementação entre elas. Então, se eu tiver eólica e não tiver hídrica, eu vou ter que construir térmica para abastecer no período que a eólica não tem bons ventos. Da mesma forma, se eu tiver bagaço e não tiver hídrica, eu vou ter que construir térmica para abastecer o país no período da entre-safra. Então, você tem que ter justamente as três fontes ocorrendo concomitantemente. Certo. Uma preocupação que eu tenho é com relação à inovação tecnológica, né? Como que o plano decenal, né, em função da entrada de fontes alternativas, de novas descobertas, da necessidade da gente ter essas soluções, como ele contemplou a questão da inovação tecnológica, que eu acho que tem que caminhar junto com o planejamento energético? Sem dúvida alguma. A inovação tecnológica, aqui a gente tem que falar inovação, talvez isso seja melhor do que só tecnologia, é inovação, quer dizer, criar critérios novos, metodologia nova. Uma questão importante é a própria ideia da usina plataforma, né? Ela é uma inovação, né? Você pega uma fonte antiquíssima, que é hidrelétrica, né? Que já tem séculos, né? Para fazer, né, barragem, uma coisa assim, e que agora a gente está vendo uma nova maneira de você construir ela, conciliar ela com o meio ambiente, né? Então isso é uma inovação. A eólica, você tem inovação também, você começou construindo torres com menos de 50 metros de altura, hoje já tem torres de mais de 100 metros. Então,
Nós temos a questão da inovação permeia o setor energético, deve ser considerado. Um exemplo é justamente a hidroeletricidade, né, com as usinas plataformas, que é uma maneira de inovação, você construir a usina sem inundar a área. Outro exemplo é a eólica, né, que você tem construído torres cada vez mais altas. Você começou com torres de abaixo de 50 metros, você tem acima de 100 metros, lâminas, turbinas mais eficientes. Então você tem hoje equipamentos mais eficientes. A própria cogeração, né, você tinha caldeiras de pouca potência, né, para pouca pequena pressão, né, agora tem caldeiras até 100 bar de capacidade. Então você está cada vez criando equipamentos mais eficientes e isso permite você tornar as fontes mais viáveis, né? Antes o eólico era muito caro, hoje o eólico é mais viável justamente por esse progresso técnico. Certo. Para concluir, Maurício Masquim, eu estava lendo um estudo do Embrapa Pantanal e mostrando a preocupação com a instalação de uma série de pequenas centrais numa determinada bacia, como a bacia do Alto Paraguai, né? E o pessoal reclamava que não está sendo feito um estudo integrado da bacia, para esse caso específico das pequenas centrais. Isso também acontece em Roraima, se não me engano. Como que a EPE está tratando essa questão? Porque você tem uma fonte que é amigável ao meio ambiente, mas que pode, por conta dessa quantidade, prejudicar, impactar ambientalmente a bacia. No que diz respeito à bacia do Paraguai, nós estamos pensando em fazer uma avaliação ambiental integrada, justamente para atender a essa demanda, né, de análise integrada das várias fontes hídricas entrando, né, as várias CCHs entrando simultaneamente. Então a gente está fazendo isso e, é claro, isso vai ser feito para todos, sempre que necessário for. E em que fase está esse estudo especificamente? Do Paraguai? Do Paraguai. A gente está preparando a licitação para poder contratar a empresa para fazer.